Olá, pessoal. Estamos aqui para refletir, discutir um pouco sobre o projeto terapêutico singular, né? Que é tão importante na atenção ao usuário. O projeto terapêutico singular ele está inserido na cartilha do Ministério da Saúde, chamada Clínica Ampliada, Equipe de Referência e PTS, que foi publicada, né, pelo PNH, Política Nacional de Humanização, em 2008. E aqui está a capa dele. O projeto terapêutico singular já foi projeto terapêutico individual, né? Mas hoje nós tentamos atender a singularidade de cada indivíduo. Então passou a se chamar projeto terapêutico singular. O projeto terapêutico singular possibilita três coisas muito importantes. A reinserção psicossocial do indivíduo com sofrimento mental no contexto sociocultural, seja ele usuário de drogas, tenha transtorno mental, maior autonomia do usuário e a construção de uma clínica interdisciplinar. Essa clínica, ela prescinde da isonomia de poderes entre os profissionais da equipe. Então, todos os profissionais têm igual importância e devem opinar na construção do PTS. Qual seria, então, a definição de PTS? Né? Ele é um conjunto de condutas terapêuticas articuladas para o sujeito ou o coletivo. Então, a gente pode fazer um PTS para o indivíduo e pode fazer um PTS para a família também, muito utilizado no PSF. Resultado de uma discussão interdisciplinar, tem que ter vários profissionais de áreas diferentes, onde todas as opiniões propostas são importantes para tentar entender o sujeito. Tá? Então, o PTS é uma ferramenta para a realização de ações e cuidados em saúde, com base na abordagem centrada na resgata dois importantes princípios do SUS: a integralidade, né, o cuidado integral, e a equidade, que é dar a cada um aquilo que ele necessita. Né? Por isso que ele é um projeto singular. Qual é a importância do projeto terapêutico singular? Ele tem uma função estratégica no planejamento do cuidado, né? Tanto na saúde mental como no programa de saúde da família. Ele tem um papel de articulador de rede e principal responsável por atuar e pensar a clínica de atenção em saúde mental. Então, as nossas ações têm que ser baseadas neste PTS. Né? É um trabalho baseado em processos mais simples e eficientes do cuidado, porque muitas vezes a gente pensa que o indivíduo precisa de coisas altamente complexas, né? Que ele não vai ter acesso, que nós não vamos conseguir fazer ele ter acesso, mas, na verdade, às vezes, pequenas mudanças na vida do indivíduo vão fazer uma grande diferença e vão fazer ele avançar muito. Então, a gente precisa pensar em processos simples, né? O PTS é um desafio de saúde mental e ele também necessita que, para que consigamos construí-lo e executá-lo, que cada um de nós se humanize. Né? É a Política Nacional de Humanização. Então, o projeto terapêutico singular ele está baseado nesses 4 passos aqui. Tá? Fazer um diagnóstico situacional do indivíduo, que seria um histórico para você entender o contexto em que ele está inserido, como o problema dele surgiu, qual é o problema dele. Né? A partir desse diagnóstico inicial, a gente definir metas dentro do PTS dele, né? Metas com grau de importância, o que é mais importante a gente deve fazer primeiro, dividir as responsabilidades, criar um cronograma, né? Então, quem vai fazer o quê e até quando será feito, para depois dessas datas a gente passar sempre a reavaliar o PTS, ver no que ele está dando certo e no que a gente precisa mudar. Né? Então, o usuário como protagonista
protagonista no cuidado em saúde mental. É muito importante que a gente faça o indivíduo se sentir participante do seu processo de saúde, participante da elaboração do seu PTS e das reavaliações, né? Cria-se a necessidade de desenvolver ferramentas para que a clínica e a gestão do cuidado sejam pensados de modo a valorizar o conhecimento e a história de vida do usuário. É por isso que o projeto é singular, porque ele é feito para cada pessoa. Isso é importantíssimo. Então, o projeto terapêutico singular ele vai se desenvolver em 4 momentos. O momento inicial vai ser o momento do diagnóstico. Nesse momento, a gente deve fazer uma avaliação orgânica, psicológica e social do indivíduo para tentar captar esse sujeito singular. Quem é ele? Como ele se produz diante das forças, como a sua doença, os seus desejos, seus interesses, e o trabalho, a cultura, a família, Então, esse diagnóstico é tentar entender o que o sujeito faz de tudo que fizeram dele, desse contexto, desde que ele nasceu até o momento atual, quando nós estamos fazendo o acolhimento e tentando captar essa singularidade. Então, num segundo momento, a gente vai definir metas para o PTS, Uma vez estabelecido um diagnóstico inicial, a equipe faz propostas de curto, médio e longo prazo, que serão negociadas com o sujeito pelo membro da equipe que tiver maior vínculo com ele, Geralmente é o técnico de referência. No terceiro momento, a gente vai dividir as responsabilidades. A gente tem as metas estabelecidas, quem vai fazer o quê e até que prazo. Por que a gente faz esse cronograma? Esse cronograma é a nossa base. Depois das datas atingidas, a gente precisa reavaliar o que nós conseguimos fazer e o que nós não conseguimos, o que o usuário não conseguiu atingir, e nessa reavaliação a gente vai mudar o rumo do projeto, se for necessário. Então, num passo a passo, a gente diria que primeiro a gente faz um resumo de identificação do usuário, tá? Depois a gente tenta construir um genograma simples da família, onde a gente vai botar o pai e a mãe, quais eram os problemas que cada um tinha, os filhos e como eles são, como é que eles vivem atualmente, e aqui já é uma família de um filho, que já tem um filho também. Esse genograma ele é interessante porque ele nos permite ver para trás e para frente. Então, o que o avô tinha, o que o pai tinha, o que a mãe tinha, isso vai influenciar muito também na vida do sujeito. Descreva as possibilidades de atuação da equipe diante das possibilidades e vulnerabilidades do sujeito. Então, aqui a gente já está começando a pensar nas metas. Depois a gente vai descrever em detalhes a situação, o problema do indivíduo. Então, por que esse indivíduo está procurando o nosso serviço, qual é a situação, o problema dele. Descreva as ações já realizadas em relação àquele sujeito, quando ele já tiver sido atendido anteriormente, quando não for o primeiro atendimento. Descreva os objetivos da equipe em propor o PTS do usuário. Então, a gente vai tentar estabelecer objetivos, discutir isso com o usuário. Proponha um plano de intervenção com cronograma de ação, que é aquilo que a gente já viu, as metas, quem vai ser responsável pelo quê e quais as datas limites para a gente tentar implementar isso. Descreva as pactuações a serem feitas entre equipe, usuário e família. Então, a gente também precisa chamar a família para esse PTS, precisa inserir a família. Quando o usuário não tiver família, a gente deve ir atrás, deve buscar isso. Então, aqui do lado direito, o projeto terapêutico ele é baseado na escuta da pessoa, a gente identificar os valores, os desejos, os vínculos que estão mantidos, os que estão rompidos, depois fazer uma discussão em equipe, e todos os profissionais podem opinar, cada um na sua visão, na sua profissão, e tentando ajudar de alguma forma esse indivíduo. Isso é muito importante.
Aí a gente vai para a nossa pergunta, né? Como é feita a construção desse PTS? A gente está vendo. Quando acontece a sua construção e quem participa da construção? Vamos tentar avaliar cada uma dessas perguntas. Então, como é feita a construção? Em alguns serviços, o PTS ele é construído por um único profissional no momento do primeiro atendimento presencial ao usuário no serviço, que é justamente o momento do acolhimento. E é revisado por uma comissão interdisciplinar que tem 3 profissionais de áreas diferentes. Em outros serviços, se prefere ter 2 ou 3 escutas para depois o técnico de referência construir o PTS e depois ser avaliado pela comissão interdisciplinar de 3 profissionais. Então, a gente precisa, no nosso serviço, definir como a gente vai fazer. Como nós temos muitos usuários, a gente precisa pensar num sistema operacional que nos ajude a fazer isso, né? Vamos fazer de todos ao mesmo tempo? Vamos fazer das pessoas os casos mais complexos primeiro? A gente precisa discutir e fechar sobre isso, né? No PTS, o usuário é participante na construção do seu próprio PTS, né? A discussão do PTS com o usuário ela é feita pelo profissional com mais vínculo, que é o técnico de referência, mas também pode, em casos mais complexos, a gente chegar a fazer essa abordagem, essa discussão, essa reavaliação com uma equipe de, no mínimo, 3 profissionais de áreas diferentes. Nós estamos aqui dando start na nossa discussão sobre o PTS, né? Para a gente definir como o CAPS AD Everaldo Moreira vai fazer. Aqui a gente tem um modelo básico de projeto terapêutico singular, onde no primeiro momento tem a identificação pessoal do sujeito, né, com os dados dele. Depois a gente vai para o histórico, que é o diagnóstico situacional, onde a gente vai tentar entender o contexto em que o sujeito está inserido, qual é a situação, o problema dele, né? Depois a gente parte para a definição das metas, né, objetivos estabelecidos inicialmente no PTS, e a gente vai para o estabelecimento das ações, né, os responsáveis, e os prazos limites, porque depois de acabar do prazo limite, a gente precisa reavaliar. Aqui do lado a gente tem um modelo de construção de genograma, né, onde o quadradinho é o homem, o círculo é a mulher, e aqui tem casais, filhos que se casaram e deram. A importância da construção do genograma é a gente entender a família, né, para trás e para frente, né? Isso é bastante importante. Então, em resumo, né, a base do PTS é a pactuação com o sujeito e a constante reavaliação da situação para a correção do rumo, né? Então, aqui está o sujeito, definição de hipóteses diagnósticas, né? Pactuação com o sujeito, definição de metas, nova pactuação com o sujeito, divisão das responsabilidades e depois, na hora de reavaliar a situação, a gente também vai fazer novas pactuações com o sujeito. Então, mesmo quando o sujeito for passivo, esperar que a gente resolva tudo, a gente precisa mostrar para ele que ele precisa participar do seu tratamento de forma ativa, que é assim que a gente vai conseguir avançar, né? Já foi o tempo que o profissional era o rei e o paciente era um mero observador, né? Ele hoje precisa participar, precisa falar e a gente precisa entender a singularidade e o contexto em que ele está inserido. Então, aqui para a gente terminar, o passo a passo do atendimento psicossocial, né? O usuário, no primeiro momento, o usuário procura uma unidade de saúde, acompanhado pela família, para receber o primeiro acolhimento, pode ser no CAPS ou pode ser na unidade básica, né? Se for na unidade básica, a equipe de atenção básica vai realizar a triagem, percebendo a necessidade de um atendimento especializado, que é no caso de transtornos graves ou dependência
de substâncias, né? Vai contactar com o CAPS, né? Que vai chegar junto da unidade para tentar fazer um atendimento mais completo a esse usuário, né? Esse momento aqui a gente vai conversar numa próxima vez, será o nosso próximo assunto, né? Que é justamente o matriciamento, né? Que é a gente conseguir manter o nosso paciente na unidade básica também e conseguir trabalhar em conjunto com outras instâncias da nossa rede, né? E a partir da construção do projeto terapêutico singular, a gente vai fazer um acompanhamento terapêutico e biopsicossocial, e ele pode estar inserido dentro do CAPS e na unidade básica. Isso aí é o ideal para ele, a gente não isolar ele dentro do CAPS como um paciente diferenciado que não pode estar na unidade básica, né? Então, o matriciamento será o nosso próximo assunto. Boa sorte para vocês. Eu sugiro 2 opções de leitura aqui que vão nos ajudar muito a compreender melhor a importância, a elaboração e os objetivos do projeto terapêutico singular. Foi bom estar com vocês.